Olá, seja bem-vindo nesse segundo vídeo sobre essa série de fundamentos psicológicos. É uma grande alegria estar aqui com você mais uma vez e vamos continuar sem mais delongas no nosso assunto. Temos apenas 10 minutos para poder entregar este conteúdo para você. Zerando o relógio, vamos lá. Vamos falar sobre sentimento. O que é sentimento? Sentimento é a soma da emoção e da razão. Vamos lembrar aí do vídeo anterior, a gente falou da carroça do cavalo. Do cavalo é a emoção, a carroça é a razão. As pessoas que são muito racionais são estáticas, as pessoas são muito emotivas são meio cavalas. Brincadeira. As pessoas mais emotivas, elas são mais explosivas. Fica melhor assim, né? Assim, você não se ofende. Então, como funciona esse sentimento? Eu tô com um sentimento hoje meio estranho. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre angústia, tem algumas coisas bem legais para a gente falar, mas em resumo, agora para a gente ser bem básico, bem superficial, perdão, bem superficial, sentimento funciona de acordo com as experiências agradáveis e desagradáveis de pensamentos repetitivos. Vou repetir. As, os sentimentos o sentimento é o resultado de experiências agradáveis e desagradáveis. Olha só. Vou mudar aqui resultado resultado de experiências agradáveis e desagradáveis. Ou seja, o sentimento é o resultado de pensamentos repetitivos. Vamos lá. O que tem ocupado a sua mente? Segunda pergunta. O que você tem, com o que você tem alimentado a sua mente? Quais são os vídeos? Quais são as leituras? Quais são os estudos? Novamente, faço a mesma pergunta como no vídeo passado. Se você olhar nos últimos 90 dias, 180, 365 dias, quais foram as leituras? Qual foi o seu desenvolvimento intelectual com relação ao seu passado? O que você vê de conhecimento novo? Pode ser até em forma de diplomas, mas não necessariamente com diploma, mas conhecimento, buscando. Você é um autodidata, hoje nós temos acesso a muito conhecimento dentro da rede social, dentro da internet. Qual é o seu nível de conhecimento, de aumento de conhecimento? Ou você está estagnado? Pensa nisso. Por quê? Porque de acordo com estes aportes que você fizer de investimento, esses aportes de depósito de conhecimento, vai gerar um sentimento positivo ou negativo. Uma pessoa que, olha, não estou dizendo que eu sou contrário a assistir coisas fúteis. Eu também assisto, eu gosto de assistir um stand-up, eu gosto de assistir, às vezes, uma série, eu gosto de assistir algumas coisas. Não tem problema a gente colocar algumas coisas aí. Às vezes a gente tem que ver um pouco de política, né? Eu acho que o mais lixo que tem nos dias atuais é a política. Independentemente de você ser qualquer tipo de apoiador à política da direita ou da esquerda, do meio, seja o que for, mas está difícil, realmente é uma podridão tremenda. Eu não quero nem falar que já começa, meu sentimento já começa a ficar para baixo. Vamos botar esse sentimento para cima, gente. Vamos para cima, vamos pensar em coisas boas, vamos ler livros bons, leia livros como este aqui, ó. Esse livro aqui é um livro extraordinário. Eu tenho ele todos os dias pela manhã. É a primeira comida, meu café da manhã. Este livro é um livro extraordinário, A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Também eu, particularmente, escuto aqui bastante, escuto livros. Eu tenho um aplicativo aqui que é bem legal, né? E atualmente estou ouvindo este livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. Também eu costumo ter uma. é, Essa aqui é um outro livro, do Napoleon Hill. É interessante também a gente tem aqui esse livro em inglês. Eu não sou assim fluentíssimo em inglês,
só que acaba adquirindo conhecimento e a língua no inconsciente vai sendo trabalhada. Em resumo, o que eu quero dizer para você é que quando nós praticamos a nossa mente, exercitamos como fisicamente, o inconsciente vai buscando o caminho, é incrível, atrai. Eu vou falar sobre isso em campo mórfico mais para frente, mas a gente atrai, o inconsciente energicamente vai buscando novos conteúdos de acordo com aquele conteúdo. É que nem o YouTube, por exemplo. Se você começar a assistir política no YouTube, o YouTube só vai sugestionar política, política, política. Eu falei, mas esse cara só sugestiona isso. E por quê? Porque o robozinho do YouTube, ele deduz que você quer só ouvir isso. Então ele traz o que você quer. Se você ficar ouvindo, por exemplo, blues, ele vai trazer blues. Se você ouvir jazz, ele vai trazer sugestão de jazz. Se você quer escutar sertanejo, ele vai... E assim por diante. Ele está baseado na nossa inconsciência. Legal? A segunda coisa que eu quero trabalhar com você nesse vídeo é o que significa a palavra consciência. É muito importante isso também. E a palavra consciência é o resultado da formação do superego através de tutores, objetos que formaram valores introjetados desde a infância. Então, em outras palavras, a consciência é o nosso sensor interno. A consciência é aquele que rege os nossos comportamentos de acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Nós chamamos isso de ideal de ego. E esse ideal de ego que é: meu filho, não faça isso, faça aquilo outro. Meu filho, não faça, não roube, não mate, não faça mal. Meu filho, coma direito. Meu filho. E os nãos, os negativos, as restrições que nós recebemos desde criança vão formando o nosso caráter, ou seja, vão formando a nossa consciência, diferentemente de personalidade, que é outro assunto que a gente vai abordar lá na frente. Então é importante a gente entender que o ego, aliás, a consciência, ela está linkada ela está debaixo de uma sombra, e que é o ideal de ego. O que é ideal de ego? É o ideal a ser conquistado. Nós sabemos, e aí eu já vou adiantar, que isso nos frustra muito, porque o ideal, algo idealizado, é algo que nunca é alcançado. É a própria tradução da palavra no dicionário. Idealizado nunca é conquistado. Idealizado é algo que está tangente, é algo que está acima. Mas não é uma meta, é uma coisa subjetiva. Então ele é subjetivo, uma nuvem de características que foram montadas e que formam um conceito de consciência. E esse ideal de ego é formado por chamado de um alter ego. E o alter ego que é a formação, que é a sombra que está no superego. É uma sombra do ideal de ego, do superego, que é uma sociedade, são regras da sociedade. E isso vai fazer com que nós nos moldemos a essas regras para que sejamos aceitos. E aí nós estamos falando de ego ideal, do jeito que eu quero ser, as minhas personificações. Então a minha consciência vai estar ligada a isto, a este caráter, essas leis interiores, essas regras interiores que regem o meu ser. Elas vão me acusar, me condenar ou vão me absorver de acordo com o meu comportamento. Uma outra coisa muito interessante a gente entender é o que é então intuição. Intuição são respostas emocionais involuntárias, também conhecidas como premonição ou pressentimento. Sabe aquela coisa que fica assim: nossa, eu estou com pressentimento que eu não deveria sair de casa hoje. Eu estou com pressentimento que alguma coisa vai acontecer. Nós temos esse poder intuitivo. As mulheres chamam isso de sexto sentido, mais poderoso ainda. Ou você sabe que eu não sei, quando eu era mais jovem, tinha 18, 17 anos, quando eu desobedeci meus pais, e ele falava assim: se você pegar o carro escondido, você vai ter sérios problemas. Então assim, e eu tomava, mas era batata, a polícia pegava. Então, isso é uma coisa, uma energia também que rege esse entorno da gente. Então, é alguma angústia, alguma distonia emocional que ela é aquilo que vai avisar a gente no que nós vamos fazer. E por último, para finalizar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre instinto. E instinto também é muito importante a gente entender. O que é instinto? Para a gente entender nosso comportamento. É uma ação involuntária, inconsciente, qualificada por uma tendência primitiva.
Então, todos nós temos tendências primitivas que são tendências defensivas, reprodutivas, tendências fisiológicas, por exemplo, comer, beber, defecar, urinar, o frio, a defesa, são instintos reptilianos, são inconscientes. Então, é muito importante nós entendermos que esse instinto ele nos empurra, nos move a tomar decisões e fazer coisas intempestivas. Então a gente pode ser violento com alguém, a gente pode ser agressivo. No trânsito, por exemplo, uma fechada, um xingamento, tudo isso é instintivo, é reptiliano. E isso também é muito forte no nosso comportamento, a gente precisa entender. E dá para a gente trabalhar isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos vídeos. Mas é importante entendermos que nós temos tendências que qualificam os nossos instintos. E ele está ligado, então, como eu já estou falando, sobre as tendências fisiológicas e as sexuais. Então, fisiológico, como eu disse, frio, sede, evacuar, urinar. E também as sexuais. E aí a gente vê o homossexualismo, poligamia, a tendência qualificada como incestuosa, a tendência da agressividade, da violência, as más tendências que qualificam de forma negativa e temos as boas tendências que qualificam de forma positiva. O amor, o carinho, a dedicação. Já viu pessoas que de forma natural gostam de ajudar outras pessoas, gostam de apoiar, gostam de se envolver. Também são tendências primitivas que vão gerar então esse instinto. Tudo bem? Então nós vamos... só para terminar, essas tendências positivas estão ligadas a uma pirâmide no alto dela, que são a necessidade de realização empática. Então também é uma tendência, também é um instinto, também é uma necessidade psíquica, não fisiológica, mas é uma necessidade psíquica que todos nós temos e a gente vai falar mais sobre isso. E aqui a gente está só chegando neste ponto, tá bom? Então fica aí esse vídeo, um grande abraço para você, muito obrigado por essa audiência, obrigado por compartilhar, se você assim desejar, muito obrigado pelo like, se você quiser fazer, o dislike também agradeço se você for dar, e se você compartilhar, eu entendo, porque que vai ser bom, porque assim nós vamos ajudar outras pessoas, tá bom? Comente, faça comentários, perguntas e vamos em frente a esta jornada, eu mesmo e os outros. Um grande abraço, até o próximo vídeo.